Oi, Mancini. Hoje eu queria falar contigo sobre duas declarações tuas dadas recentemente. Me chamou a atenção que depois do jogo Vamos lá. contra o Guarani, é, o teu discurso ele fugiu um pouco do teu padrão, né? E tu mesmo referiu aí que falou que o time, lembrou a frase, né? Que o time te irritou contra o Guarani. O teu padrão não é esse, né? Tu é sempre um cara que fala mais no tom da gestão, preservando, mas naquele momento houve um ponto bem mais claro tratando do assunto. Queria que tu falasse por qual razão, motivo, fugir um pouquinho desse padrão. E depois uma outra declaração tua, se eu não me engano, ela foi concedida antes de um jogo, naquelas entrevistas prévias gravadas antes do jogo, onde tu faz referência à evolução apresentada pelo time no final de 2021. Eu queria que tu detalhasse mais sobre esse diagnóstico de evolução do final do ano passado sendo usado como referência para esse ano. Eu me referia naquele momento aos últimos jogos, que, se não me falha a memória, foram diante de São Paulo, de Atlético Mineiro, de Bragantino, de Flamengo, jogos que nós fizemos, que somamos pontos importantes e que nos fez sonhar naquele momento até em permanecer na Série A. Então, aquela evolução ela tem que ser usada como parâmetro quando você inicia o ano, né? Por quê? Porque o time mesmo, os 11, ele foi pouco modificado, então eu tenho que buscar pelo menos a régua naquilo que estava. Então era nesse sentido. E sobre a irritabilidade, eu me irrito quando eu vejo meu time não jogando futebol, ou jogando futebol de uma forma que favoreça o adversário, como foram alguns jogos atrás. Diante do Guarani, a partir do momento em que nós tínhamos a bola e tínhamos condições de criar, a gente era lento na posse de bola. Eu fui um atleta que jogou no meio-campo, então eu sei aquilo que eu estou pedindo ao atleta, eu conheço aquilo que eu estou pedindo porque eu já estive lá dentro. Então eu posso argumentar diante do atleta: olha, essa bola tem que girar mais rápida. Eu acompanho futebol há 39 anos, desde que eu comecei a jogar aos 16 anos até hoje. Então é importante que o atleta também saiba disso daí. Mas quem que está me pedindo isso? É um ex-atleta. É um cara que foi campeão da América pelo Grêmio, não é qualquer um. Então nós temos que parar e analisar as coisas também. Eu gosto do futebol jogado, eu gosto que meu time chute pelo menos 25 bolas a gol, mas também que marque, que jogue, que corra, que mostre aquilo que todo mundo quer ver, que são lances de criação, são chutes a gol. Então essa é a cobrança. E todos os jogos, mesmo quando a gente ganhou esses jogos do Atlético Mineiro, de São Paulo, do Red Bull, houveram cobranças, porque isso faz parte do nosso dia a dia, assim como eu sou cobrado. Eu fui cobrado hoje no jogo, porque a partir do momento em que saiu o gol do Juventude, a torcida que estava ali no estádio, ela me cobrou. Então essa cobrança existe em cima de todos nós, e eu vivo isso há quase 40 anos. Então eu entendo bem o torcedor, mas eu tenho que cobrar dos meus atletas uma melhor performance. E quando eu falo que eu vejo evolução, é porque eu estou no dia a dia assistindo. E isso é importante para o atleta saber. O Mancini está cobrando o jogo para frente, vertical, agressivo, porque é assim que a gente combinou de jogar. Então a cobrança é em cima disso. Mancini, boa noite. Essa palavra evolução, ela tem aparecido muito aqui, né, nas entrevistas. Você novamente falou sobre ela agora. E você vem falando desde o ano passado, né, dessa evolução do time do Grêmio. E hoje, pelo que a gente viu, pelo que a gente vê da interatividade, o Zé Alberto até se referiu sobre isso, o torcedor parece não concordar com essa evolução, porque o torcedor... E você concorda, Gustavo? E você com a evolução concorda? do time? Eu não concordo, eu não vejo a evolução do time. Mas estou colocando aqui a opinião do torcedor pelo que ele está colocando durante a partida e na cobrança que você falou mesmo hoje que foi cobrado. Porque acredito eu, Mancini, o torcedor está pensando lá na Série B do Campeonato Brasileiro,
quando é o principal objetivo do Grêmio. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: essa evolução, e pelo jogo que você falou hoje, que você gostou, está vendo futebol para o Grêmio voltar à Série A do Campeonato Brasileiro? Você vê o Grêmio jogando hoje um futebol de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, Mancini? Sim, mano, eu acho que não. Sinceramente. Os jogos. Então, nós não podemos, de maneira alguma, achar que quando eu falo em evolução, eu estou falando que o time está pronto para jogar uma Série B e voltar à Série A. É claro que não está, eu sei que não está, e todos vocês sabem. Mas quando você fala que a opinião do torcedor é essa, você está pegando 8 milhões de pessoas e colocando uma opinião, isso não é justo, Gustavo. Então, por isso que eu te perguntei se essa é a sua opinião, porque se você analisa futebol, o primeiro jogo diante do São José, o segundo diante do Guarani, o terceiro diante do Aimoré, o quarto diante do Juventude, se não tiver evolução na sua opinião, eu vou respeitar, mas eu não concordo. Eu não concordo com você. O torcedor, eu volto a dizer, ele é passional, ele quer ver o time jogando bem, e ele não está errado. Esse é o papel do torcedor. Agora, quando você coloca 8 milhões de pessoas contra mim, aí eu acho desleal. Eu acho que não tem 8 milhões de pessoas pensando neste momento de forma igual. Eu acho que a gente tem que analisar futebol com extrema frieza, saber muito bem por que as coisas são feitas, e parar com esse negócio de perde um jogo, já tem que perder o emprego. Nessa semana, eu vi 5 demissões, eu conversei sobre 5 demissões. O técnico do Botafogo perdeu o cargo, sendo que ele subiu o Botafogo da Série B para A. Até 2 semanas atrás, ele era o cara a ser entrevistado por todas as emissoras. O Jair Ventura, no Juventude, ele evitou o rebaixamento e já não está mais no Juventude. Hoje nós enfrentamos esse time com outro treinador. O Marcelo Cabo manteve o Atlético Goianiense na Série A, que é o objetivo do Atlético Goianiense, e também já não está mais. Mais algum que me foge agora a memória, mas enfim. Então, nós temos que entender o futebol, saber as razões daquilo que acontece. Ninguém é fixo em cargo nenhum, nem eu aqui no meu e nem você no seu. Mas eu acho que a gente tem que tratar as coisas com um pouquinho mais de respeito acima de tudo. A hora que você fala sobre opinião do torcedor, eu não consigo ver 8 milhões falando a mesma frase. Então vamos entender tudo o que está acontecendo, vamos fazer de tudo para que a gente melhore o futebol no Brasil, tá? Porque este também é um papel de todos vocês, de fazer uma coisa justa, de melhorar um esporte do qual todos nós dependemos. E não é ficar fazendo troca de treinador. Eu sei que você não citou sobre isso, não. Mas quando você fala que a opinião do torcedor é essa, você está jogando milhares de torcedores ou milhões de torcedores contra mim. E isso não é justo, porque eu estou aqui fazendo o meu trabalho, suado todos os dias, lutando de forma séria. Quando a diretoria do Grêmio entender que os meus dias já deram, eles vão me demitir e fim de papo. E eu vou para outro lugar porque eu sou um profissional do futebol. Mas eu acho que tudo tem que ser colocado da maneira correta, com respeito acima de tudo, para que as coisas fiquem bem desenhadas e todo mundo entenda. Mancini, eu queria complementar e seguir na linha da pergunta do Berton a respeito da performance do time. Eu queria dizer que eu concordo com ele, com a não evolução do Grêmio nos últimos jogos. Acho que o Grêmio não vem jogando tão bem assim como poderia jogar, até porque o teu trabalho já é um trabalho de 5 meses no Grêmio, com poucas mudanças dentro do grupo, né, do ano passado para cá. Eu queria te perguntar muito em relação ao tempo
que tu acha que essa maturidade ela precisa acontecer? A gente sabe que hoje o grande problema do Grêmio é uma questão de pré-temporada, um problema físico que não vem a ser nenhum problema, é uma evolução natural dos dias de jogos. O Grêmio pega times que talvez até já estejam treinando há mais tempo. Quanto tempo tu acha que o teu time precisa para ser o time que tem a cara do Wagner Mancini? Porque eu, como torcedor também, e aí é uma opinião minha, eu sou torcedor do Grêmio, acho que nesse momento o Grêmio ainda não tem a tua cara ainda de treinador do Mancini, a forma de jogar que o Mancini gostaria. Então, interessante, Gabriel, e eu respeito a sua opinião, é que você mesmo respondeu por mim. Nós estamos enfrentando times que já estavam há mais tempo, desde dezembro, montaram a sua equipe e vem de um tempo maior. Eu gostaria que o time do Grêmio já estivesse jogando aquilo que eu quero que jogue, mas ainda não está jogando. Não está jogando porque nós fizemos 4 semanas de pré-temporada, quase 5 semanas com essa, né, porque nós tivemos um jogo na quarta-feira e interrompeu mais uma semana de treinamento, e é natural que isso demore um pouco mais de tempo. Aí você me pergunta, vai ser necessário quanto tempo? Difícil de falar, porque na quarta-feira agora a gente joga fora de Porto Alegre, num outro ambiente, que possivelmente seja um jogo duro, um jogo de gauchão, que você conhece bem. Então, fica difícil de precisar esse tipo de coisa, porque eu também cobro dos meus atletas, tá? E a tua performance não vai melhorar? Porque todos eles querem melhorar. Eu acho que tudo isso faz parte de ajuste. Eu imagino como é que a gente vai achar uma solução se nós não estivéssemos, por exemplo, sendo líder do campeonato. Hoje nós somos o líder do campeonato jogando abaixo do que todo mundo acha que poderia jogar. Se nós tivéssemos melhor um pouco, talvez a gente já tivesse hoje com 6 jogos, 18 pontos. Mas nós estamos perto desses 18 pontos. Não tem nenhuma outra equipe que esteja mais perto do que nós. Então, neste momento, talvez seja mais importante você vencer as partidas do que jogar bem. Porque o jogar bem faz parte de uma série de fatores que com 4 jogos a gente não consegue chegar até eles. Por mais que eu me esforce aqui para explicar, não dá para em 4 jogos, num espaço de 2 semanas, a gente ter uma evolução tão grande do jeito que porque eu não vou nem mais usar essa palavra, porque quando eu falo em evolução de um jogo para o outro, não quer dizer que eu esteja satisfeito também. Essa satisfação, ela não saiu da minha boca. Eu falei em evolução. O time tem evoluído, não quer dizer que eu esteja satisfeito com o que eu estou vendo também, não. Obrigado, boa noite.